O mundo não precisa de mais pessoas incríveis, porque a verdade é que pessoas incríveis não têm capacidade de mudar o mundo. Eu explico. Tem uma história que diz que 2 dos homens mais brilhantes do mundo foram selecionados por uma revista. E essa revista pegou um dos seus jornalistas e ele passaria um dia inteiro com o primeiro desses homens brilhantes e um segundo dia com esse outro homem brilhante. E então foi assim, o primeiro dia ele passou com um homem brilhante e esse jornalista, desde o primeiro momento da manhã, no momento que o primeiro homem brilhante acordou, ele já estava na sala da casa dele. Ele passou todo dia, tomou café da manhã, almoço, participou das reuniões, participou do ambiente com os filhos, até o momento da noite que esse homem entrou no quarto para dormir. E ele relatou todo esse dia, viveu toda essa experiência com esse primeiro homem brilhante. O segundo dia, então, a mesma coisa com esse segundo homem brilhante, com um segundo homem incrível. E ele passou o dia com esse homem incrível, desde o primeiro momento até o último momento do dia. No terceiro dia, então, ele foi para a redação e a pergunta foi: e aí, como é que foi? Ele disse: olha, o primeiro dia que eu passei com esse homem brilhante, eu nunca vi um cara tão incrível na minha vida. Ele, desde o primeiro momento, antes do sol nascer, ele já estava acordado, como ele cuida do corpo, a alimentação que ele teve no primeiro momento. A gente foi sair, ele entrou no helicóptero dele, ele mesmo pilotou o helicóptero, a gente chegou até o lugar da primeira reunião. Ele virou completamente o ambiente da reunião, ele fechou uma negociação que eu nunca tinha visto ser fechada daquele jeito. E a gente foi para o momento do almoço, networking, as conexões dele. Eu nunca tinha visto algo assim e fomos passando o dia. O resultado desse primeiro homem brilhante é que eu nunca vi um cara tão incrível, nunca tinha tido contato com um cara tão incrível na minha vida. Ele fez reuniões em 4 línguas, ele dominava as 4 línguas. Ele é um cara incrível, a família dele é incrível, ele é incrível. Então, na redação, ele foi relatar o segundo dia. Ele disse: olha, é o segundo homem brilhante. Eu estava sentado na sala dele e ele chegou logo no primeiro momento. Ele perguntou quem eu era, de onde eu vinha, e ele ficou ali 1 hora ouvindo a minha história. Ele pediu para ver uma foto do meu filho, da minha esposa. Ele perguntou quais são as ambições que eu tinha, os sonhos que eu tinha. Ele perguntou o que eu gostava de comer no café da manhã, então pediu para que servissem o cardápio que eu mais gostava. E eu já fiquei constrangido no primeiro momento. A hora que nós fomos, ele falou: hoje nós vamos de uma forma não convencional. Ele me levou para ver a coleção de carros dele e perguntou qual carro eu tinha o sonho de dirigir. E nós fomos então para o local do trabalho. Eu fui pilotando aquele carro e ele ali comigo mostrando o carro e como era incrível o carro. Nós chegamos no local de trabalho, ele já conhecia a minha história, me apresentou para todo mundo, perguntou qual o restaurante que eu mais gostava, que eu tinha sonho de conhecer, na hora do almoço me levou. E a sensação que eu tive é que eu nunca me senti tão incrível. Ninguém nunca tinha feito com que eu me sentisse uma pessoa tão incrível. E foi passando o dia e eu fui me sentindo mais incrível. Ele me apresentou para pessoas, ele me conectou a novas pessoas, ele me abriu portas em um dia que jamais eu poderia ter aberto. E quando chegou no final do dia, esse segundo homem, eu diria: ninguém nunca me fez sentir tão incrível quanto esse homem. O primeiro é o homem mais incrível que eu conheci. O segundo é o homem que fez com que eu me sentisse a pessoa mais incrível. Por isso não é o quanto você pode ser incrível, é o quanto você pode levar as pessoas a entender o quão incrível elas são. Não é o quanto de dinheiro você pode ter, é o quanto o seu dinheiro pode servir as pessoas. Não é o quanto e o número de pessoas que podem te servir, é a capacidade que você tem de servir o maior número de pessoas. Por isso, o que muda o mundo não são pessoas incríveis. O que muda o mundo são pessoas que despertam nas outras e que levam as outras a perceber o quão incrível elas são.